Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou estar começando agora a execução do laboratório número 3, perdão, número 4, que trata sobre protocolos de roteamento dinâmico. Então, a parte um trata sobre o protocolo HIP. Então, o primeiro passo é desenvolver o endereçamento lógico da figura um, que é esse aqui. Depois, configurar o HIP V1 e V2 nos roteadores. E depois de ter feito isso em todos os roteadores, ele pede para exibir a tabela de rotas do roteador 1. Depois ele pede para monitorar as mensagens RIPs nas interfaces do roteador 1, usando o comando debug e prip. E depois ele pede para provocar alterações na topologia e verificar o que acontece. Então, aqui eu já montei o esquema da figura 1, com os seus respectivos endereços IP e suas respectivas máscaras. Então tá tudo certinho. Eu adotei como padrão é, as máquinas tendo o primeiro IP disponível na subrede que ele tá, ou seja, nesse caso aqui seria o 10.33.16.1/20 e as interfaces dos roteadores é, eu usei é, os maiores números para o último byte. Como não tem, na verdade que tem, é, nesse caso aqui eu usei o maior número do último byte, que é o 254, mas poderia ser qualquer outro que pertencesse às respectivas redes. Então, essa interface aqui é a F01, que eu dei o endereço IP 10.33.16.254/20 para essa interface que está tá nessa subrede aqui. E para essa interface F00 eu dei o endereço P192.168.83.254, que pertence a essa rede aqui. É, da mesma forma que veio o endereço IP 172.17.2.1 para esse PC, que está conectado à suite, que por sua vez tem uma conexão a esse roteador R2, cujas interfaces tem os endereços IPs 172.17.1.254, o outro é 254 e o outro 354, que são respectivamente essa é a 1, essa 2, essa 3. No R1 a gente tem essa interface F00, cujo endereço IP eu dei 172.17.1.253, que pertence a essa subrede. E aqui, da mesma forma, a gente tem endereços /27 ligado a essas interfaces aqui. É, então, ele pede para configurar o RIP nos roteadores. Já fiz isso para adiantar. Então, se a gente vem aqui em Enable show IP Protocols, a gente vê que a gente já tem o RIP rodando aqui nele. É, eu vou desabilitar o RIP nesse roteador só para a gente ver. Então, pronto, agora a gente não tem mais nenhum protocolo rodando nele. Então, se a gente exibir a tabela de rotas, a gente
Vai enxergar só as diretamente conectadas. A gente aqui está no R1, que é esse roteador. Então, diretamente conectado. A gente tem as subredes 172.17.1.0, que é essa. Aí a 192.168.12.0/27 está subnetada em duas subnets, que são a 192.168.12.64, que é essa, e 192.168.12.192, que é essa. E além disso tem essa 192.168.830, que é essa aqui. Então, por enquanto, como não tem nenhum protocolo de roteamento dinâmico rodando nele, ele conhece apenas as redes diretamente conectadas a ele. O mesmo vale para os roteadores 2 e 3. A diferença é que eu já habilitei o RIP nele, então ele conhece essas rotas aí porque no R1, como vocês viram ali, como você viu ali, eu desabilitei, então anteriormente estava habilitado e ele conheceu essas rotas através do RIP. Porém, agora ele não está mais recebendo atualização e com o tempo, acho que é flush timer, alguma coisa assim, com o tempo essas rotas iriam sair daqui. Mas como eu não quero esperar, eu vou ignorar essa parte, mas sabendo que isso iria acontecer depois de algum tempo. Aqui mesma coisa, ele já conhece, por isso está esse tempo aqui, porque se tivesse certinho o R1 estaria enviando atualizações a cada 30 segundos, né? Então, depois que eu desabilitei, já se passaram isso aqui e ele não atualizou mais. Eu acho que são 240 segundos para sair. Aí, já apareceu aqui, que está possivelmente down. Eu acho que são 180 segundos para aparecer isso. E depois de 180, de 240, essas rotas iriam definitivamente sair daí. Então, vou aguardar um pouquinho para ver se vai sair. Que já tá a mesma coisa, entendeu? Não vou aguardar porque vai demorar muito a execução. Então eu vou só mais uma vez. Onde tá? Então eu vou habilitar o RIP novamente. E agora a gente tem que habilitar em quais redes a gente quer ativar. Então, como o RIP V1 é classful, aqui a gente pode usar apenas um comando para ativar essa interface e essa interface. Seria um 92.168.12.0, que já seria suficiente para ativar essas duas interfaces. A gente tem um 92.168.830 e finalmente a gente tem um 72.17.1.0. Perfeito. Agora a gente ativou o RIP em todas as interfaces. Agora, se a gente olhar aqui, o RIP está em execução. E se a gente olhar a tabela agora, a gente, o RIP forneceu aqui pra gente é, quais redes, subredes a gente consegue acessar e através quais redes a gente acessa, qual a distância administrativa, qual a métrica
E através de qual gateway a gente consegue acessar essa rede? Então, é, a gente aprendeu, a gente está no R1, então através do RIP a gente aprendeu. Deixa eu vir pra cá. A gente aprendeu que a gente consegue acessar a rede. Por enquanto tá tudo RIP V1, então é tudo classful aqui. Tudo não, perdão. Quando já tem uma rede diretamente conectada que é uma respectiva máscara, por exemplo, essa aqui que é a barra 24, então ele vai conseguir entender essas outras que foram aprendidas pelo RIP, que também eram barra 24. Porém, como não tem nenhuma rede 10 alguma coisa barra com máscara maior do que barra 8, então ele usa o Classful, que é o padrão. Então, através do RIP, ele aprendeu a chegar na rede 10.000/8, que seria essa aqui. Então, ele consegue acessar a rede 10.0.0 através dessa interface aqui, que a gente viu que a gente configurou com esse endereço IP aqui. Lembra que eu falei que o tempo tinha passado? Então, agora a gente vê aqui que não passa de 30 segundos, porque a cada 30 segundos o R1 recebe atualizações dos outros dois roteadores, R2 e R3, das suas tabelas de rotas, então fica sempre atualizado bonitinho aqui. A gente também aprendeu a chegar nas redes 172.17.2.0, que é essa, e 172.17.3.0, que é essa. Então, esse roteador aqui envia para esse roteador R1 que ele consegue acessar essas duas rotas. Então, agora o roteador R1 também consegue acessar essas rotas, enviando é, os pacotes para essa interface aqui. As outras estão diretamente conectadas. Se a gente vir em R2 e R3, a gente tem algo semelhante. Então, aqui em R2, a gente consegue acessar a rede 10 através dessa interface. Então, ele vai mandar para esse roteador e esse roteador manda para cá que consegue acessar essa rede. Por isso que tem a métrica 2 aqui, porque são necessários saltar dois hops para a gente alcançar essa rede. Ele também aprendeu essas outras duas sub-redes aqui, essas duas redes, perdão, que seriam essa, a 83, e essas duas, como ele acabou sumarizando as duas rotas aqui. Próximo passo, ele pede para fazer o debug. Então, o debug está on agora. E as mensagens de IP que a gente recebe chega aqui. Lembrando que por enquanto ainda está tudo no RIP V1. Então, vou matar aqui agora. Então, a gente vê aqui que nessa mensagem aqui ele enviou pro 17 172.17.1.253. Então, o R1, que é esse, enviou para essa interface aqui, está conectada ao R2, as redes que ele consegue acessar com suas respectivas métricas. Eu esqueci.
Desativar da forma correta. Pronto. É, então aqui ele enviou para essa interface aqui da rede 172.17.1.0. Já nessa mensagem aqui ele enviou para 192.168.83.253, que é essa interface aqui. Então ele enviou para esse roteador as fotos que ele conhece, assim como para esse roteador as fotos que ele conhece. Aí a gente vê aqui que é diferente, né? Então, porque, por exemplo, nesse caso aqui, o que ele enviou para baixo tem essa rede aqui e aqui não tem. É justamente por causa do Split Horizon, que ele não envia para o roteador as rotas que ele aprendeu daquele roteador. É, então, justamente para não ficar em um loop aí. Da mesma forma que, por exemplo, ele enviou para cima, que seria esse aqui. Ele enviou a 172.17.0, que então agora a gente pode ver a sumarização dessas rotas aqui. Então, ele enviou para o R3 que ele consegue acessar a rede 172.17.00. Então, ele fez a sumarização dessas três sub-redes que aparecem aqui. É, então, depois disso, ele enviou para 12.94, que seria a interface que eu configurei para cá, que seria o último endereço IP válido dessa subrede. Aqui mesma coisa, o 2222, que seria o último endereço IP válido dessa subrede. Aí aqui a gente vê que ele recebeu um update do 83.254, que é esse aqui. Ele recebeu que o R3 tem acesso à rede 10.0.0.0 a um hop de distância e recebeu do 172.17.1.254, que é esse aqui, que consegue acessar 172.17.2.0 e 172.17.3.0 a um hop de distância cada um. É, aí ele vai fazer o build. Calma. Em algum momento aqui vai atualizar a tabela de rotas, então, e vai repetir, vai mandar para baixo, manda para cima, para os lados e continua assim. Então a gente tem isso aqui. Agora eu vou mudar a versão do RIP pro V2 nos roteadores 1 e 2, como ele faz a sugestão no roteiro. Então vou mudar para version 2 no R1 e no R2. Vou fazer mesmo. Então, agora se a gente volta aqui, é, bom, a gente vê que esse que o RIP, lembrando, o RIP V1 é Classical e o RIP V2 aceita VLSM, certo? Então, a gente vê aqui que essa, essa entrada aqui da tabela parou de ser atualizada. Já está em 50 segundos aqui, se eu mostrar já está em 1 minuto e 20. É, isso ocorre porque não está mais recebendo
essa informação aqui daqui de cima. Lembrando que o R3 ainda está configurado em, em RIP v1. Então, como o R3 ainda está configurado em RIP v1. Então, como o R1 agora está no V2, a gente vai ver ali que fazendo o debug, ele não aceita mais essas atualizações do RIP v1 que o RIP v1 está mandando para ele. Então ele descarta e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. A gente vê que essas outras aqui, como a gente estão vindo daqui de baixo, certo? Então, como a gente botou o RIP v2 em R2, continua ok. Então, ele ainda continua mandando as suas atualizações. Então, se a gente entrar no debug, a gente ativou o debug agora e a gente vai ver o que está acontecendo. Aguardar um pouquinho para as mensagens chegarem. Começou a chegar a mensagem, deixar rolar um pouquinho e depois a gente discute o que está acontecendo. Bom, acho que já é suficiente, iria demorar mais 30 segundos para a próxima atualização, então vou parar aqui. Bom, primeira mensagem aqui acaba de provar o que eu acabei de falar. Então, ele recebeu um pacote do 192.168.83.254, que é essa interface aqui do roteador R3, conectado a essa rede. Então ele fala que ele ignorou um pacote V1 dessa interface, porque é uma versão ilegal. Isso é, aqui no R1 a gente tem o RIP V2 e aqui no R3 tem o RIP V1, então fica meio que incompatível. E ele rejeita ou ignora, melhor dizendo, esse pacote. Aqui ele envia um update do tipo V2 para essa interface aqui, 172.17.1.253, que é justamente essa interface aqui. E para cá, está tudo funcionando perfeito porque ambas estão na mesma versão. Então ele envia é, essa rede aqui via a, a rede padrão, né? Porque os dois já estão nessa rede, com a métrica 16. Ó, isso que é interessante. Então, como ele parou de receber atualizações dessa rede aqui, parou de receber não, né? Ele passa a ignorar. Então, dá no mesmo. Não dá no mesmo, mas então ele não recebe, entre aspas, mais atualizações daquela rede 10.0.0.0. Então ele bota aqui métrica 16, que para o RIP é, é a tradução como se fosse inatingível, certo? Então, as redes 192.168.12 seriam essas duas sumarizadas, e a 192.168.3, que seria essa, ele continua enviando. É, ele ainda continua enviando atualizações ali para cima. Eu acho que enviar do V2 para o V1, acho que vou olhar, o R3 acho que continua aceitando essas atualizações que o R1 está enviando para ele. Então ele envia aqui sumarizado e tal.
E acho que é isso. Então eu vou olhar no R3 se ele continua perfeito. Deixa eu ver. Bom, então ele ainda está recebendo. Tá recebendo sim. Essas duas aqui que eram adiantes, que ele estava enviando separado, eu acho. E agora, as que ele está enviando, como a gente pode ver aqui, ele está enviando essa aqui, 172.17.00/16, que é justamente essa aqui. E a 192.168.12.0/24, que é essa outra aqui. Então, acho que abordei todos os tópicos pedidos no roteiro. Sumarização, Split Horizon, a gente vê o que que acontece aqui quando muda de V1 para V2. Então, acho que ficou bem abrangente. E agora a gente passa para parte 2. Bom, agora na parte 2, a gente vai fazer um laboratório no Pact Tracer, implementando e testando os protocolos RIP, OSPF e GRP. Então, a gente tem esse esquema aqui, nessa parte, abrindo o Pact Tracer para uma visualização melhor. Bom, então o que que a gente tem aqui? Calma aí, enfim. O que que a gente tem aqui? A gente tem basicamente simulando três regiões. É, por exemplo, poderia ser uma organização que tem uma sede no Rio, outra em São Paulo e outra em Belo Horizonte. Então, para cada sede dessa, a gente tem um roteador, dois switches e quatro máquinas, quatro PCs. Então, aqui no Rio, a gente tem as redes 172.16.10.0/24 e a rede 172.16.20.0/24. E cada uma dessas redes tem dois PCs, cujos IPs são 172.16.10.1, 172.16.10.0 na rede 172.16.10.0/24 e na, na rede 172.16.20.0/24 a gente também tem os PCs 172.16.20.1 e 172.16.22. Eu já configurei esses IPs para a gente adiantar aqui, senão ia ficar muito extenso. Então a gente pode ver aqui os IPs ali da interface Flash Ethernet 0 correspondem a cada um dos IPs que estão descritos aqui na legendinha. Então tá tudo aqui. É, e igualmente, eu não vou falar aqui todos porque é repetitivo, mas então aqui em São Paulo a gente tem as redes 172.16.30.0/24 com seus PCs, mesma coisa, 31, 32 e aqui 40, a rede 40.0/24 e os PCs também, 41 e 42. E em BH a mesma coisa, rede 50.0/24, 60.0/24 e cada um com seus dois PCs, cujo último byte é 1, 2 e aqui mesma coisa, 1 e 2. Eu também já configurei as interfaces
as interfaces desses roteadores. Então aqui no Rio, a Fast Ethernet 000/0 está conectada nessa rede aqui. Pode ver aqui, ó, FA00. Então ela tem que estar na mesma rede. Então a gente vê ali que a Fast Ethernet 00 tem o IP 172.16.10.254/24. Então as interfaces eu sempre coloquei o último endereço IP disponível é, daquela subrede. Então aqui é a interface 0/1, que está na mesma rede que esse switch aqui. 172.16.20.0. Então, o seu endereço IP é 172.16.20.254/24. E essa interface serial aqui é a que conecta é, o roteador do Rio ao de São Paulo. É uma conexão serial. Então, essa rede aqui é a rede 172.16.100.0/24. Eu esqueci de falar antes. E essa é 172.16.20.0/24. Então, essa interface aqui tem que estar na mesma rede. Então, olhando aqui, a gente vê que está, né? O endereço IP dele é 172.16.100.1/24. Então, tá essa rede aqui. E já no roteador 2, essa interface aqui é serial 00 também. Então, se a gente olhar aqui, a gente vê que a serial 00 ali está 172.16.100.2/24. Então, tá, tá na mesma rede aqui, tá certinho. Aqui é a mesma coisa, essa interface 00, essa é a 01 e essa é a serial 01. Então a gente vê aqui que a F00 tá na mesma rede ali, o 172.16.30.254. Já a Fast Ethernet 01 é a 172.16.40.254. E a serial 00 é a que conecta aqui no Rio, a gente acabou de ver isso. E a serial 01 tá nessa rede aqui. Se a gente olhar, tá ali, né, a serial 01 tem o endereço IP 172.16.200.1, então, /24. Então ela tá na subrede 172.16.200.0/24. E mesma coisa pro DH. A F00 tá na rede 172.16.50. A Fast Ethernet 01 na 16, na 172.16.60.0/24. E a serial 00 está na mesma rede que essa interface aqui de São Paulo. Então, o endereço IP dele é 172.16.200.2/24. Então, a subrede dele é essa aqui, 172.16.200.0/24. Perfeito. Bom, finalmente apresentado a topologia. É, agora eu vou começar é, a, a implementar os protocolos RIP, OSPF e EGIRP. Então aqui a gente tem os roteadores do Rio, São Paulo e BH já deixei aberto para adiantar. Então aqui no roteador do Rio, é, e-mail. Então, para adiantar, eu já, já implementei o RIP. É, para ser mais rápido e não ficar tão extenso assim no laboratório. Então aqui no Rio, a gente vê aqui que o RIP está implementado, o SPF também está, eu fiz isso para adiantar.
Mas enfim, então o RIP está implementado. É, isso no Rio. Eu vou fazer pelo menos uma vez aqui, só para executar mesmo a implementação dele. Então, para desabilitar o protocolo é dessa forma. Então, agora eu desabilitei o RIP no roteador do Rio de Janeiro. Então, se a gente sair e olhar as rotas agora. Bom, ainda tem o SPF rodando, perdão. Então, eu vou desabilitar o SPF também. É, deixa eu olhar qual o processo que eu dei para ele anteriormente. É, 64. Então, no router OSPF 64. Bom, agora espero que esteja certo. Quando eu não tenho nenhum protocolo rodando, instalado. Agora, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho só apenas as redes diretamente conectadas. Que são a 10, a 20 e a 100. São justamente essa, que é a 10, a 20 e aqui em cima a 100. Perfeito. É, vou desabilitar aqui também, que é rapidinho. Então, deixa eu ver como que tá aqui. Então tá aqui as diretamente conectadas e as de BH que tá rodando o SPF. Então, é, agora aqui no de São Paulo tem o RIP rodando. Eu acho que no de BH também tem o RIP rodando ainda. Só que como o RIP envia as suas tabelas apenas de 30 em 30 segundos, provavelmente agora quando eu olhar de novo vai estar aí. Perfeito. Então, ele demora um tempinho e esse é o conhecido tempo de convergência, né? Então agora está aqui as tabelas, as redes aqui de BH, que agora esse roteador conhece através do protocolo RIP. Voltando aqui, eu vou deixar o RIP habilitado aqui e no BH eu vou, deixa eu ver quais protocolos tem aqui, talvez eu esqueci de habilitar algum. Tem o RIP e o SPF, então eu vou desabilitar os dois. Não, vou desabilitar o SPF e vou deixar só o RIP por enquanto. No alter SPF, isso. Agora a gente vê que apenas o protocolo RIP está rodando no roteador de BH. Se eu olhar as tabelas, tá aqui. Então a gente consegue acessar a 100, a 30 e a 40 aqui através do protocolo RIP. Seria essa e essa. Perfeito, agora eu desabilitei o SPF em todos. Agora voltando aqui no roteador do Rio,
É, ele tá, perdão, eu falei todos. Então tem o RIP do Rio e, eita, tem o RIP rodando no roteador de São Paulo, em todas as suas interfaces, e no de Minas Gerais. No do Rio não tem nenhum, então eu tenho apenas as rotas diretamente conectadas. Então, se eu habilitar o RIP novamente, é, no roteador do Rio, então ele vai automaticamente passar a conhecer, depois de tempo de convergência, claro, é, ele vai conhecer a rota para todas as sub-redes desse nosso esquema aqui. Então, aqui agora, rede 172.16.00, porque o RIP V1 é Classful, e é isso. Então, pronto, é só isso. Então, se já tiver passado o tempo de convergência aqui, já vai estar todas as rotas aqui, perfeito. Então, a 10, 20 e a 100 são diretamente conectadas, que é essa 10, a 20 e a 100. Então, esse roteador conhece essas redes aqui, porque estão diretamente conectadas. Já as demais redes, que seriam a 30, a 40, a 50, a 60 e a 200, ele conheceu, ele agora tem na sua tabela devido ao RIP. Outro ponto importante são essas medidas aqui. É, essa primeira métrica, que na verdade não é métrica, esse primeiro valor aqui é a distância administrativa, então o protocolo RIP é esse valor aqui de 120, e a métrica é esse segundo valor. Então, por exemplo, para chegar na rede 172.16.30.0 via 172.16.100.2, que seria aqui por aqui, essa interface aqui do roteador de São Paulo. Ele tem a métrica de 1, que seria exatamente o número de hops que ele gasta para chegar nessa rede aqui. Então ele tem que soltar um roteador para chegar aqui. Já as redes 50 e 60 tem a métrica com valor 2, justamente porque ele tem que soltar dois roteadores até chegar nessas redes aqui. Então, por exemplo, essa aqui por exemplo, se você tiver dois caminhos para uma mesma rede, então como que você iria escolher qual caminho você ia pegar? Então, isso, se for do mesmo protocolo, isso seria escolhido a partir da métrica. Já se você tiver protocolos diferentes que tenham o mesmo caminho para uma dada rede, para protocolos diferentes, o mesmo caminho para uma dada rede, você iria selecionar isso a partir do valor da distância administrativa. E a gente vai ver isso na prática daqui a pouquinho, quando eu instalar o outro protocolo. Perfeito, então aqui já está tudo conectado. Então, se eu pegar uma máquina aqui, um 72.16.10, e pingar uma máquina da rede lá em Belo Horizonte, por exemplo, um 72.16.60.2, já temos conexão. Então tá funcionando certinho. Perfeito. Agora a gente vai instalar o SPF. A gente não precisa tirar o RIP, porque, como eu acabei de explicar, independente de ter o RIP rodando, se a gente instalar o SPF e o EIGRP têm distâncias administrativas menores, então automaticamente na tabela aqui só vai aparecer
o, o melhor caminho, que seria o que tem a distância administrativa menor. Então vai aparecer que dentro do roteador tem uma estrutura de dados chamada FIB, que ela armazena todos esses caminhos. Porém, aqui na tabela só aparece a melhor rota para gente. Então, vou instalar aqui no route. Aqui, se a gente olhar, a gente pode ver quais protocolos a gente pode instalar. Então, é o RIP que a gente acabou de ver, tem o SPF que a gente vai ver agora e o IGRP que a gente vai ver depois. E tem o BSP também, que é para interfaces externas. Me fugiu o conceito que está, inclusive aqui, é, roteamento externo. Inclusive está aqui no BGP. É, então, voltando aqui, então tem esses protocolos e agora a gente vai fazer o SPF. Aqui a gente tem que passar o Process ID, PID. Então, vou usar qualquer valor aqui, 64, por exemplo. Não, 61, para ficar mais fácil de lembrar. Então, no Rio vai ser um, São Paulo 2 e no PH 3. Na verdade, poderia ser o mesmo, mas só para eu lembrar melhor. Então, aqui, o SPF, diferentemente do RIP, não é classful, então a gente tem que passar uma rede por uma. É, então, no Rio, a gente tem a 10, 10, a 20 e a 100. Então, é um 102, 16, 0. Aqui é o wildcard, seria a máscara invertida. Então, como é barra 24 fica facinho, seria, como barra 24 seria 255, 255, 255, 0. Aí a gente inverte todos os bits, vai ficar 0, 0, 0, 0, 0, não, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255. Agora a gente tem que passar a área e como a gente tem uma área só, é zero. A gente faz isso para. Deixa eu subir aqui um pouquinho. A gente faz isso para todas as nossas subredes. Pronto, acredito que eu tenho feito tudo certo. Então a gente vê que então tem o IP e o SPF aqui rodando. Se a gente olhar a rota, a gente vê que está tudo RIP ainda, né? Então você pode pensar, ué, mas não instala o SPF? É porque não tem nenhum roteador vizinho rodando o SPF nele. Então, obviamente, não vai ter nenhuma rota que ele vai aprender por SPF, né? Porque para isso acontecer, as duas, as duas interfaces conectadas à rede tem que estar com o SPF rodando. Então agora a gente vai pro roteador do Rio fazer o mesmo. Então se a gente olhar aqui, também está no RIP ainda. A gente vem para cá agora. É, router SPF 2. Isso. Mesma coisa. Aqui agora a gente tem as subredes 30, 40, a 100 e a 200. Então, a network 172, 16, 30, 0. Agora é o card, então é 0, 0, 0.
255, área zero. Mesmo para todas as subredes. E a 200. Se eu não errei nada. Já apareceu aqui que estabeleceu uma vizinhança de conexão SPF com o seu vizinho 172.16.100.1 através da interface serial 00. É, esse IP 172.16.100.1 é justamente o IP dessa interface aqui. Então, entre esses roteadores aqui foi estabelecido conexão SPF. Então, se a gente olhar agora a nossa tabela de rotas, é, as redes que SP conhece do Rio já vai estar nossa tabela através do USPF. Perfeito. Então a gente vê aqui que agora a distância administrativa mudou, né? Agora para o SPF é 100 e a métrica é calculada através de uma função matemática. Então aqui a gente vê que é o SPF a 10, a 20, seria essas duas aqui conectadas ao RJ. Já as 50 e as 60 que são daqui de Minas, continuam com o RIP, porque a gente não instalou o SPF no roteador de BH ainda. A gente vai fazer isso agora. É, primeiro, se a gente for lá no Rio agora, a gente vê aqui que é 30 e a 40, que são as sub-redes conectadas ao roteador de São Paulo. O Rio agora conhece através do protocolo SPF. Já as 50 e 60, que são de Minas, ele continua sendo através do Rio. Voltando aqui, aqui são as redes 50, 60 e 200. 72, 16, 50, 0. Nosso view card, área 0. 50, 100, 200. Perfeito? Agora a gente já tem que ter conexão com a SPF em tudo. Perfeito aqui, né? A gente já estabeleceu a conexão SPF do roteador de BH com a interface 172.16.201, que é justamente essa interface aqui. Então agora, se a gente olhar nossa tabela de rotas, já vai ter tudo, vai ser tudo à base de USPF. Então tá aqui, a 20, a 30, a 40, 10, 20, 30, 40 e a 100. São essas. 10, 20, 30, 40 e a 100. Esse roteador aqui já, já conhece essas rotas através do USPF. Então, se a gente voltar lá no Rio, já vai estar assim também. Perfeito. Agora, se a gente pingar uma máquina na outra, vai funcionar. Agora a gente viu isso. Por exemplo, vou pingar uma máquina agora aqui de São Paulo. Essa máquina aqui que eu estou acessando o prompt é essa aqui, que tem o IP 172.16.10.1. Então eu vou pingar 172.16.32, por exemplo. E a gente vê que o primeiro pacote é perdido por causa do ARP em ação, porque ele precisa do MAC do roteador. Então, o primeiro pacote perdido, mas os seguintes
foram enviados e recebidos corretamente. Finalmente, a gente vai implementar o protocolo IGRP. Então, IGRP e aqui a gente passa o System Number, que vou botar 90. É, o IGRP por padrão é clássico, se a gente quisesse tirar isso, a gente teria que colocar uma rede por uma, igual a gente fez por SPF, mas antes disso a gente teria que. Auto. A gente teria que dar esse comando aqui e aí você teria que inserir cada subrede separadamente, igual a gente fez anteriormente. Mas como eu não quero isso para adiantar, inclusive, eu vou deixar ele sendo classificado como ele vem de padrão. Então aqui no RJ eu vou implementar o protocolo EIGRP nas interfaces 172.16.00, que aí já vai ser para todas as interfaces. Não tem mais um padrão. Pronto. Então, aqui já está pronto. Se eu olhar aqui, eu tenho o RIP, o SPF e o EIGRP aqui. Então, agora eu vou lá no São Paulo, faço o mesmo. Tem que ser o mesmo System Number. Então, mesma coisa, 172.16.00, pois por padrão ele é Classful, então seria barra 16, e esse barra 16 já engloba todas essas interfaces aqui, pois todas são 72.16. Então, aqui, agora a gente já recebeu essa mensagem aqui, que já foi estabelecida uma conexão IGRP desse roteador com a interface 172.16.101, que é essa interface aqui do roteador do Rio. Então, entre Rio e São Paulo, a gente já tem rodando o IGRP. Se a gente olhar na nossa tabela de rota, já vai estar rodando o IGRP entre entre as redes do Rio e São Paulo. Então, aqui, o IGRP é representado pela letra D, igual daí conta aqui. Então, esse roteador de São Paulo conhece as subredes 10, 20 pelo protocolo HRP, que seria via essa interface aqui, que é essa interface aqui desse roteador. Fazendo o mesmo no último roteador para finalizar, IGRP 90, mesma coisa, network 172.16.00. Pronto, a gente recebeu a mensagem de confirmação. E se a gente vir aqui, agora a gente tem IGRP entre todas as redes, subredes. Então, ele conhece a 10, a 20, a 30, a 40 e a 100 através do IGRP. E se a gente vir no Rio e ver mesmo, também. A gente conhece a 30, a 40, a 50, a 60 e a 200 também através do IGRP. Então, acredito que seja isso. Eu vou pingar uma máquina na outra agora. Por exemplo, pingar essa, uma máquina de BH, por exemplo. Seja ping 172.16.51, por exemplo. Já vai diretão. Perfeito. Só para mostrar mais uma coisa interessante,
Por exemplo, se eu derrubar o protocolo IGRP aqui no roteador de São Paulo, a gente ainda tem, como eu disse antes, a gente ainda tem o SPF e o RIP rodando aí por trás. Eles só não aparecem aqui na rota porque ele apenas mostra o melhor caminho. Como a distância administrativa do EIGRP é menor que a do SPF e do RIP, então vai aparecer só essas aqui. Por exemplo, porém, se a gente derrubar o protocolo EIGRP, não sei, pode ser uma falha, algo do tipo. Nesse roteador aqui, o que que a gente espera que aconteça? A gente espera que o SPF passe agora, como o São Paulo está no meio, então ele está conectado ao Rio e a Minas Gerais, então ele vai derrubar conexão EIGRP entre esses dois, assim como entre São Paulo e Minas. Então não vai tendo mais nenhuma conexão aí GRP e agora vai passar a ser tudo RIP, tudo SPF, porque a distância administrativa do SPF é menor que a do RIP. Então se eu vir aqui e tirar o IGRP desse roteador, agora a gente espera que esteja tudo rodando à base de SPF, que é o que a gente tem aqui agora. Tem as diretamente conectadas e as que não são diretamente conectadas a gente aprendeu através do SPF. Isso vai ser para todos agora. A gente tinha aqui EIGRP, como eu derrubei o EIGRP no roteador de São Paulo, agora vai estar tudo SPF. Se eu voltar aqui em São Paulo, configurar novamente, vou ter que colocar uma por uma de novo. Não sei se fica salvo, por exemplo, se eu derrubo e volto, acredito que não, mas eu acredito que eu tenho que botar todos novamente. Nosso view card e a área. Ah, não. O IGRP foi o padrão, é claro, se confundir com a SPF. Então, pronto. Aqui a gente agora já está com IGRP novamente nas interfaces 72202, que é a de Minas, e 172.16.100, que é essa aqui do Rio. Agora, se a gente olhar de novo, já vai estar tudo IGRP de novo. Perfeito. Aqui, assim como no Rio. Perfeito. Então é isso. Eu acho que cobri tudo. Cobri os três protocolos solicitados. Acho que testei todas as configurações, testei se estava funcionando. E é isso. Agradeço pela atenção e obrigado.